nosso programa, eu acho que medicina do esporte é algo, o médico do esporte é algo que confunde até os próprios médicos, né? Sim. Onde é o campo de atuação do médico do esporte. E eu lembro na nossa formação, a gente conversava às vezes por telefone, você era quase um cardiologista, né? Então é uma área, não sei, você pode explicar melhor pra gente, mas é uma área que junta um pouco de cardiologia, um pouco de nutrição, um pouco de ortopedia, né? Explica pra gente um pouco melhor sobre isso, Matheus. Perfeito, O que é o médico do esporte, o seu dia a dia? Bom, Dário, a medicina do esporte é uma especialidade médica, né? Eu fiz 3 anos de residência lá no Rio Grande do Sul. E tem uma grade muito completa do ponto de vista de gerenciamento, de integridade, de saúde, né? Do atleta ou da pessoa que precisa, que vai se beneficiar da prescrição, né, da atividade física. Quem precisa de atividade física? Quer dizer, quem não precisa de atividade física, né? Então, surgiu a medicina do esporte, né? Como residência médica, é uma especialidade nova, dentre as mais tradicionais. Tem poucos centros, né? No país? Hoje já tem mais. Quando eu saí da residência, a gente tinha 3 centros de residência médica. No país inteiro? No país inteiro. 2 em São Paulo e a no Rio Grande do Sul, onde eu fiz. Em São Paulo tem pelo menos mais 3 em São Paulo, né? Então a gente pode estar falando aí de por volta de 6, 7 centros, escolas, né? Residência médica de medicina do esporte. Ainda é muito pouco, né? Ainda é muito pouco. A gente é uma sociedade pequena ainda, mas a gente vem fazendo bastante barulho aí, até porque existe uma necessidade enorme de tirar a população da principal causa de morte no planeta, né? O sedentarismo. A gente sabe que a inatividade física é o que está relacionado, é uma doença que está relacionada, né, às principais causas de morte do mundo. Então a gente precisa fazer o que for preciso, né, para tirar a pessoa dessa situação. E aí surgiu, né, a medicina do esporte e a gente, você resumiu bem, a gente é um gerente, é um clínico que tem a expertise, o treinamento para acompanhar essas pessoas. Então, se o paciente, por exemplo, tem uma indicação, você que é cardiologista, o paciente tem uma indicação de fazer atividade física para melhorar a pressão arterial, qual é a intensidade? Não, então, a gente fala que o exercício é remédio, mas qual é a dose do medicamento para o hipertenso, por exemplo? Exatamente. É por aí que a gente reabilitação, atua. Que está muito em voga. Né? Então, assim, não é só para... Pelo menos a ideia, eu acho que da população é que seja apenas para pacientes de alta performance, né? Eu vou no médico do esporte para fazer um trabalho para competição. Não é só isso, né? Não, certamente a gente tem, eu costumo dizer que a gente tem 2 braços dentro da medicina do esporte. Tem um braço onde eu não que eu goste, mas é onde eu atuo mais, que é o braço da população geral. É o médico do esporte voltado para a população geral, que esse é o exemplo que eu dei do hipertenso, a pessoa com diabetes, um cardiopata, por exemplo, que precisa do exercício para controlar, né, uma cardiopatia, diminuir o risco do infarto. Pós-infartado, antigamente não podia fazer exercício, hoje o exercício faz parte do tratamento do cardiopata isquêmico. Então, eu atuo nessa parte, da população geral. Então, o paciente que precisa do controle de peso, né, emagrecimento, precisa de tratar alguma desnutrição, algum problema nutricional. Então, a gente atua nessa parte. E tem o braço do alto rendimento. Então, eu tenho vários colegas que saíram da residência e se especializaram, ficaram nessa área. Eles cuidam de atleta, trabalham em clubes. Eu tenho amigo nos grandes clubes do futebol, Corinthians, Internacional, Grêmio, tem médico do esporte. Hoje, graças a Deus, na minha época de residência não tinha tanto, mas hoje o futebol profissional, pelo menos 50% aí dos clubes, dos grandes clubes, tem ali no departamento médico um médico do esporte. Antigamente era só ortopedista, né? O seu staff ali tem, né? Hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo aumentar esse número aí. Então, tem os colegas que trabalham com alto rendimento, com atleta, e tem as pessoas que trabalham voltado para a população geral. Eu trabalho não por preferência, né? Então, estou no interior do estado, a gente não tem tanto atleta, tantas pessoas que vivem, né? Então, o esporte é isso, né? Uma pessoa que vive profissionalmente daquela modalidade. A gente não tem tantas pessoas assim, então, por conta disso, hoje, atualmente, minha experiência
bem maior com pessoas, a população geral. Né? População geral. Você mexe também com a parte de nutrição? É sua área também ou não? Nutrição para esporte. Nutrição que eu falo assim, um nutrólogo do esporte, vamos dizer. Também, né? Com certeza. Uhum. É a nossa área também. Porque, assim, existem o que a gente fala, os gargalos da vida saudável, né? Os fatores que a gente precisa diagnosticar, avaliar e tratar, se precisar tratar. Então, exemplo, um paciente com sobrepeso, com obesidade, que precisa fazer um tratamento por emagrecimento. Existe medicamento, existe, né, as diversas modalidades esportivas, né, o exercício físico, e a nutrição faz parte disso. Então, eu, como médico, não prescrevo dieta, não faço a prescrição dietética. Uhum. A gente tem, dentro da nossa equipe, então a gente tem um método, né, a gente trabalha direcionando o paciente para esse cuidado. Então, eu tenho na minha equipe a nutricionista que me dá todo o suporte. Então, se eu percebi que o paciente tem um sobrepeso e o sobrepeso dele não vem principalmente pela inatividade física, que hoje a gente vê bastante isso, né? O paciente faz exercício, aumenta a quantidade de exercício e não emagrece. Então, às vezes, o problema dele, dentro daqueles gargalos, daqueles fatores, o problema dele é outro. Não é a falta de atividade física, às vezes é a dieta, está hipercalórica ou não tá inadequada. E aí a gente precisa tratar isso. Eu não vou lá e faço uma prescrição dietética, mas eu encaminho, eu trabalho junto com a nutricionista da minha equipe, que fazemos aí a prescrição juntos, né? Com a minha indicação, ela vai fazer um planejamento alimentar voltado para a necessidade específica e individual desse paciente. Multidisciplinar, né? Exatamente. Eu acredito que o que ele quis dizer também é o quê? Provavelmente na equipe dele, ele deve ter sempre um profissional de educação física alinhado com ele, que ele deve estar sempre indicando, uma nutricionista que ele deve estar sempre indicando. Por quê? O médico de esporte, ele trabalha assim, ele dá sempre o direcionamento para que outras áreas possam tratar devidamente o paciente em geral, que no caso dele é a população geral. Uhum. Então, às vezes, ele tem o educador físico lá, o profissional de educação física na linha dele e fala, esse paciente precisa disso, disso, porque muitas das vezes, igual ele citou, nem sempre é só o exercício ou a atividade física que ele vai para ser. Às vezes é um problema psicoalimentar, que às vezes o psicológico dele não está alinhado com o exercício físico, então ele precisa de um nutricionista. É meio que entrar na cabeça dele para explicar, se você não melhorar a sua alimentação, você pode praticar a atividade ou exercício físico que você quiser, não vai melhorar. Perfeito. Então a diferenciação é essa, que ele sempre vai dar o direcionamento. Quem dera se em todo posto de saúde tivesse, o mundo fosse assim, que em todo posto de saúde tivesse um médico. Mas esse é o futuro que a gente espera, tá? Esse é o futuro que a gente espera. Se Deus quiser. No pré-natal, tenha um médico do esporte gerenciando a atividade. Todo mundo precisa de atividade física, a gente já concordou com isso aqui. Uhum. E todo mundo concorda com isso, em qualquer lugar qualquer mesa que a gente sente. Mas sempre traz benefício, né? Exato. Sempre. Só que a gente precisa entender exatamente esse ponto que o Pérez tocou. A gente não vai tratar diabetes, pressão, hipertensão, só com remédio. O remédio vai mascarar sintomas, vai diminuir sintomas na maioria esmagadora das vezes. Então, a gente precisa de avaliar, e o Pedro falou assim, perfeitamente, a integridade, todos os fatores, ali eu chamei de gargalos, né, para a gente sempre lembrar do que a gente está se referindo. Ele falou, o profissional tem que ir lá e colocar na cabeça do paciente. Quem coloca na cabeça do paciente é o psicólogo. Exatamente. Né? O que também não tem, né? Faz a parte dele na questão nutricional. O educador físico faz a parte dele na parte da execução da atividade física. Então, assim, o médico do esporte, ele está gerenciando esses profissionais da parte médica, né? A minha visão como médico, gerenciando esses profissionais em prol do atleta, em prol do paciente, do doente, né? Então, a ideia da medicina do esporte, na minha visão, é a medicina do futuro. No que se trata, né, no quesito prevenção. Então, se eu quero prevenir, você sabe muito bem, se eu quero prevenir infarto, AVC, diabetes e entre outras doenças cardiovasculares, doenças crônicas não transmissíveis, eu preciso de uma atenção preventiva de fato.